agora sim. Vocês vão receber uma mensaginha, tá bom? De gravação desta aula, tá? Então, talvez vocês tenham que dar ok aí, tá bom? Agora sim. Isso, muito bem. Voltaremos agora para a nossa tela. Então é assim, ó, vamos conversar um pouco sobre o que é mesmo sentir ansiedade, como é que a gente identifica que está com esse sentimento. Então, se você olhar para os nossos sintomas físicos, a gente fica com palpitações. A gente sente que a frequência está aumentada, então parece que o nosso coração está batendo mais rápido, e de fato ele está. Uma respiração muito acelerada. Quando a gente está ansiosa demais e essa ansiedade vem de uma preocupação, a gente fica até meio nauseada. Então, tem gente que, em vez de comer porque está ansiosa, fica meio embrulhada do estômago. Pode trazer para a gente um certo formigamento, fraqueza, desequilíbrio. Mas esses são apenas os sintomas físicos e pode ser que você não apresente nenhum deles, sim? A gente pode ficar com medo e depois eu vou fazer um recap para vocês de quais são, né, as formas de ansiedade. Ela tem diversos nomes. Medo de perder o controle, medo da morte, medo de acontecer alguma coisa ruim, certo? Ela pode ser um comportamento, a gente pode buscar por conforto, segurança, pode sentir dificuldade de falar, pode se sentir extremamente agitada, ou mulheres do Brasil muito nervosa. Sabe aquele dia que você está ansiosa e aí você fica brava e parece que você está mais mal-humorada que normal, você acaba descontando nas pessoas ao seu redor. Então, se você se sente assim, saiba que essa irritabilidade também pode ser causada pela ansiedade, certo? Impaciência, frustração e tensão, aquela pessoa que fica extremamente preocupada o tempo todo, também está de alguma forma se sentindo ansiosa. E aí, eu vou na tela de vocês, gente, aqui embaixo, né, tem um lugar escrito assim, ó, reações. Então, se você já sentiu algo disso, coloca uma mãozinha assim, ó, para a gente acompanhar aí as reações de vocês. Levanta a mão aí, né? Põe um emoji. Conversem com a Olá. gente, viu, meninas? A Vão participação de contando aí vocês é no muito chat. Vão contando aí no importante. chat. É isso mesmo. Ah. E outra coisa, né? É muito mais comum que a gente sinta tudo isso, principalmente no emocional. Poucas pessoas apresentam os sintomas físicos da ansiedade, que é essa coisa da tremedeira, da frequência cardíaca aumentada, a não ser que ela esteja, assim, muito num extremo, né? Náusea é mais comum, mas a maior parte dos sintomas que a gente tem referentes à ansiedade, eles são os sintomas comportamentais e emocionais. E é por isso que, às vezes, a gente não dá muita atenção para ele. Porque já fica aqui que se tem uma coisa que a gente, né, faz e faz muito bem, é esconder ou não ouvir os nossos próprios sentimentos. Você passa o dia aí preocupada com as mil coisas que estão acontecendo ao seu redor, e aí você esquece de prestar atenção naquilo que você está sentindo de verdade. Existe uma diferença entre assim, ó, eu acho que eu estou assim, e é aquele sentimento que você para e vai analisar ele um pouco mais profundo, certo? Eu gostei muito quando eu conversei com a Lud sobre ansiedade no começo, ela me falou uma frase que é do padre Marcelo Rossi. Se alguém acompanhou, né, a trajetória aí do padre Marcelo Rossi, ele passou por crises de ansiedade e depressão. E aí ele colocou a ansiedade como um excesso de futuro. Excesso de futuro é a gente ficar pensando demais em tudo que pode vir a acontecer antes mesmo disso acontecer. Faz É sentido? o famoso sofrer por antecipação, né, Paulinha? É o famoso sofrer por antecipação. Quando eu atendo as meninas no perfil, quando eu faço análise de perfil, né, com as minhas clientes, eu costumo falar para elas, eu acho que algumas das meninas aqui já me ouviram falar, que a gente cria um mundo dentro da nossa cabeça antes dele acontecer. Você fica criando situações, né? Você fica imaginando como vai ser, quando alguém te falar aquilo, o que você vai responder. Quando fulano chegar na sua casa, como você vai abrir a porta? Você cria
tudo que vai acontecer antes, tudo isso é ansiedade. A gente está tão preocupada em antecipar algo que a gente vai fazer e a gente gera emoções em relação àquilo. Lembrando que, né, gente, eu acho que a gente pode dizer que 90% das vezes as nossas expectativas são muito maiores do que aquilo de fato que acontece, ou muito menores, né? Eu tenho uma aluna queridíssima que está aqui na aula, a Celeste, que ela fala que a nossa expectativa sempre é muito maior ou muito menor do que realmente acontece. Ou a gente pensa que algo é muito ruim e a hora que chega não é tão ruim assim, ou a gente acha que algo é muito bom e a hora que a gente chega lá também não era aquilo tudo. Então, a gente sempre tende a aumentar as coisas nos dois extremos. E isso é criar para a gente um universo particular dentro da nossa cabeça, não é? E eu falo isso, viu, gente, com propriedade, porque eu também sou assim. Então, a ansiedade, ela é um conjunto de emoções e sensações. Difícil definir o que é ansiedade ou identificar a ansiedade numa palavra só. E ela pode ser definida de várias outras palavras. Lembra que assim, ó, ansiar é estar na expectativa de que algo aconteça. Mas essa expectativa, ela pode estar ligada ao medo. Existe algo que está para acontecer e eu tenho medo que aquilo aconteça comigo. Então, eu vivo ansiosa, com medo de ser assaltada, com medo de que alguém pegue alguma coisa que é minha, com medo de perder o celular, com medo do cartão de crédito. Então, tem gente que tem que a ansiedade está muito ligado ao medo de algo acontecer. O medo faz com que a gente se prepare melhor para uma situação. Então, uma pessoa que tem medo de perder o celular, ela toma diversas atitudes para que ela não perca o celular. E isso é bom, porque se o medo não existisse, a gente ia agir como uma criança de criança. Vocês já viram criança de 2 anos? Ela não tem medo, ela enfia o dedo na tomada. Se tem uma janela aberta, o que ela faz? Ela se joga na janela. Não é mesmo? Ela corre com as mãos para trás, assim, ó, achando que vai... Porque ela não tem medo, ela não sabe que vai cair. Se cair, ela não sabe o que vai acontecer. Diferente do adulto, que a gente vive de prevenções, não é? Com medo das coisas acontecerem. Então, uma das ansiedades é a ansiedade do medo. Outra é a ansiedade da preocupação. Aquela situação já aconteceu e eu estou preocupada com o que vem logo depois dessa situação. Preocupação. E se você é uma pessoa que tende a ficar com essa ansiedade da preocupação, provavelmente você é uma pessoa que anda assim, ó. Todo mundo se olhou e deu uma soltadinha no ombro? Então, se você olhou para a tela e fez assim, ó, eu não. Provavelmente você é uma pessoa muito preocupada e preocupação gera tensão o tempo todo. Os nossos músculos, eles ficam retraídos, contraídos o tempo todo. Geralmente esse tipo de pessoa, a ansiosa por preocupação, ela sente muita dor. Dor nos ombros, dor nas costas. Sabe aquela dor no corpo que você não sabe explicar de onde ela vem? Às vezes essa pessoa até exagera, vai procurar ver se ela não tem fibromialgia, algum outro problema, mas na verdade ela vive tão tensa no emocional que como aquele músculo não relaxa, isso causa dor. Tem as pessoas que são muito criativas, não é mesmo? São aquelas que ficam criando universos particulares. Antes do negócio acontecer, ela já previu todo o futuro. Eu falo que essa é a ansiosa mãe de Ná. Ela prevê todo o futuro. Ela já até as palavras que as pessoas vão falar para ela e ela já sabe até o que ela vai responder depois se alguém disser aquilo para ela. Então, gente, eu não consigo mais, acho que, fechar o microfone. Peraí, consigo sim. Pronto, fechei. Então, essa é a ansiosa mãe de Ná. É aquela que fica criando muitas possibilidades. E, às vezes, nada daquilo acontece. E ela perde um tempão ali dentro da cabeça dela, criando as coisas. Mas a gente também tem a ansiedade da falta. E é aqui
que eu quero que você escreva no seu papel, escreva para mim no chat. Você vai escrever para mim qual é a sua ansiedade. Medo, preocupação, expectativa e criar situações que não existem ainda são ansiedades por excesso. A gente quer ter um dia de 36 horas, porque a gente quer tanta coisa que 24 não dá tempo. A gente quer dar conta de tudo, ser perfeita. Eu quero que meu dia tenha 40 horas, porque eu preciso limpar a casa, ser a esposa perfeita, a mãe que não deixa o filho cair, fazer a comida mais gostosa do universo, não deixar de ir ao supermercado. A casa tem que estar limpa, que nem casa de revista, né? Se entrar alguém e tirar uma foto da sua casa, ela tem que estar maravilhosa. E eu ainda tenho que treinar, fazer o meu skincare, beber água, me alimentar direito e ser bem magra e bonita e fazer escova no cabelo. E ter bom humor no final do dia. E ser muito bem-humorada, ainda tudo. Então, se você é essa ansiosa, você é uma ansiosa por excesso. A ansiosa por excesso também tem bastante dificuldade de falar sobre o que está sentindo e parar para pensar no que ela está sentindo mesmo, porque ela é ansiosa. Ela é tão cheia de coisa que ela não liga muito para ela. Porque se ela tirar um tempo para ela, vai faltar para alguma coisa que ela quer ser perfeita. Então, ela dá conta do resto. Essa é ansiosa por excesso. Olha lá, Gabizinha, nem precisava falar, né, Gabi? Mas a gente também tem a ansiosa da falta. A pessoa que é ansiosa pela falta, ela é uma ansiosa por preencher espaços vazios. É aquela ansiosa que quando ela está ocupada, se ela tiver que limpar um guarda-roupa inteiro de cima a baixo, ela nem pensa em comer. Mas se ela está parada em casa, senta um pouquinho ali na frente da televisão, não está com a cabeça ocupada, ela precisa preencher esse vazio aí. Aí ela vai dar uma beliscadinha. Ela vai pegar um negocinho para mastigar. É a ansiedade geralmente do fumante, porque o fumante fuma para preencher espaço de tempo. Percebam. E a pergunta para você, que é ansiosa da falta, é: o que você tem feito por você para o bem? Quais atividades durante o dia você faz que lhe dão prazer? Quantas vezes você para no dia, em vez de comer ou de fumar, você vai fazer uma massagem, vai tomar um banho gostoso, mas não é banho porque tá suja. É um banho de spa. Sabe aquele banho que você vai dar um banho de creme no cabelo, que você vai perder tempo cuidando de você? Vai ler, vai dar uma volta no parque, vai fazer crochê, vai fazer suas unhas. Dona Kelly, essa é a ansiosa da falta. Existe uma lacuna ali de tempo e a gente sente ansiedade para preencher esse vazio de tempo ou de emocional. Porque a ansiedade da falta também é falta de pessoas, falta de abraço, falta de conversar. Como eu não tenho ninguém para conversar comigo agora na quarentena, eu fiquei mais sozinha, não consigo ficar ligando, eu sinto falta de pessoas e eu cubro essa falta com alguma coisa. Já lembrando, né, não custa lembrar vocês que, gente, sair para comer não é fechar uma falta, tá bom? Não adianta falar para mim assim, eu faço um negócio, eu vou no restaurante, eu peço uma comidinha que eu gosto, porque é exatamente isso que a gente costuma fazer, a gente preenche a falta com a comida, porque comida, como a Lud falou... Como um refúgio emocional. Não, a comida, ela é uma forma de prazer. E como a gente não tem prazer em outras atividades, eu não saio para andar de bicicleta, eu não faço alguma coisa que eu gosto. Andar de bicicleta é um exemplo, né? Mas, por exemplo, eu não saio para fazer uma caminhada, eu não faço uma massagem, eu não cuido das minhas unhas, do meu cabelo, eu não sinto prazer em nada. Tudo que eu faço é trabalhar, pagar boleto e limpar a casa. Então, o que me dá prazer? A comida. É só pegar o quantas iFood. horas do dia, né, Paulinha? Quantas Isso horas mesmo. do dia a gente tem que terminar nosso dia se perguntando quantas horas eu me dediquei a mim? Olha lá, Eu na sempre falo isso, pandemia tá todo mundo na física... falta. Tá todo mundo na falta. E é por isso, ó, a Dê colocou aqui, agora na pandemia tá todo mundo meio assim, e tá mesmo. E é por isso que na pandemia a gente usou tanto a comida para preencher essa falta das pessoas.
Por isso, eu ia falar isso do começo, mas foi muito bem lembrado, tá? Que é por isso que agora, na pandemia, a gente quis tanto comer coisas gostosas, fazer receitinhas em casa, porque isso, de certa forma, é um abraço. Porque era assim que a mãe, que a avó, que a tia abraçavam a gente, fazendo alguma coisa que a gente gostava de comer. A gente teve um aumento nos casos de sobrepeso e obesidade, isso é dado, gente. Eu tenho um gráfico aqui, mas eu não consegui baixar o gráfico para colocar para vocês aqui. Depois, se vocês quiserem, eu mando lá no grupo. Mais de 80% das pessoas, a gente teve um aumento, desculpa, de 80% nos casos de sobrepeso depois da pandemia. E realmente, por quê? E você vai ver que o Brasil, se ele não for o primeiro, ele é o segundo país em aumento de peso durante a pandemia. É porque as pessoas se movimentaram menos? Não. Olha aqui a educadora física falando. Não. Porque eu conheço muita gente que nunca tinha treinado na vida e começou a se exercitar em casa. Começou a limpar a casa, aí brincar com os filhos na rua. Então não é apenas falta de atividade, é em alguns casos. Mas é muito mais a necessidade do carinho e do conforto que a comida traz. Porque como bons brasileiros que somos, as relações sociais para a gente sempre foram em volta de uma mesa. Almoço de família, ceia de Natal, o almoço de Páscoa, almoço de domingo na casa da mãe, na casa da sogra, não é? Quem de vocês não tem isso na família? Todo mundo tem isso, de certa forma, para a família. Não é? Uma saída no parque com as crianças para tomar aquele sorvete que eles gostam, não é? E por isso o Brasil foi um dos países mais atingidos. Por que a gente come mal? Por que a gente não se movimenta? Nada disso. Porque nós somos um povo caloroso, que precisa de outras pessoas. Isso é ansiedade pela falta. E cobrir esta falta, a gente usou bastante a comida para isso. Então, coloca aqui no chat, ó, eu estou com o chat aberto e eu queria saber se você tem mais do excesso ou da falta. Escreve para mim no chat, que agora é com vocês. Escreve até para vocês não ficarem com sono aí, ó. Que eu quero fazer um balanço entre excesso e falta. Olá, excesso. Um pouco dos dois, Kelly, sim. Aí. Muito bem, vai escrevendo aqui para mim. Ó. Eu gosto de pupilas ativas. Gosto de pupilas ativas. Excesso. Vai vendo aí, Lud. Ó, Tô vendo. falta. Muito bem. Ó, Claudinha, excesso. Aninha também um pouquinho dos dois. Um pouco dos dois. É isso mesmo, ó. Falta. Vocês conseguem ver bem a diferença das duas situações? É importante isso. E quando a gente for fazer os exercícios lá de medir, né, de você aprender a lidar com seus sentimentos, é legal que você saiba reconhecer aonde você está. Você está no excesso ou você está na falta? Excesso de coisas para fazer e falta da vida normal. Então, a gente está nos dois. Eu quero ser muito perfeita, então eu me cobro demais, não é? Até dar suporte. Teve gente aí que ficou responsável por cuidar dos pais, não foi? De cuidar de outras pessoas, dar conta da casa sozinha, trabalhar, fazer muitas coisas, não foi isso? Então, eu tenho o excesso e por isso eu me cobro muito. Como eu me cobro muito, eu sinto falta de apoio. Então, eu tenho o excesso e a falta, tá bom? É Mulheres isso. que assumiram a educação dos filhos também, que estão Mulheres que ajudando. Quem assumiram tem a filho educação dos pequeno, que filhos. está tendo aula em casa. Exatamente isso, não é? Novas responsabilidades. Novas responsabilidades. Mulheres, eu vou falar até baixo aqui, que os maridos ficaram em casa o dia inteiro. Só quem tem marido em casa 24 horas por dia sabe o que é isso. A pia não fica vazia nunca mais. É bem isso. Estamos juntas. Por isso que essa aula aqui está sendo feita para mulheres. Percebeu? Então, primeira coisa que você precisa saber sobre ansiedade. Você precisa saber se você está no excesso ou na falta. Porque a gente só vai conseguir remediar se você souber aonde você está.
Combinado? Então, toda vez que você achar que está em crise de ansiedade, você vai precisar parar e se perguntar aonde você está, qual é aquela sua ansiedade. E pode ser que um dia você tenha que de manhã seja uma e à noite seja outra, mas você precisa aprender a identificar, tá? 87,3% das mulheres adultas já se sentiram ansiosas em alguns momentos. As outras não estavam vivas nessa pesquisa. Não é? Eu acho isso, pelo menos. Mas o mais gritante para mim é esse número aqui do outro canto, ó. 5%, menos de 100%, de 6% das mulheres fazem algo em relação a isso. Todo mundo tem, todo mundo sabe que tem. Mas como todo mundo tem, eu deixo para lá e não faço nada. Ó. Eu só fico repetindo que eu sou ansiosa, mas eu não faço nada para mudar isso. Então é esse número aqui que a gente está aqui para mudar. Tá bom? A partir de agora, você sabendo o que é, qual é, se você está no excesso ou na falta, eu vou deixar a Lud falar por que que a gente usa a comida, certo? De que forma essa comida vem tratar a nossa ansiedade naquele momento, né? Porque é um tratamento bem pontual. E logo depois ela vai falar sobre alguns alimentos e suplementos que contribuem. E depois juntas nós vamos fazer um bate-bola de ações que podem ajudar vocês. Então agora, ó, papel e caneta na mão, escreva aí excesso ou falta. Ludmila, é com você. Qual é o papel da nutrição porque todo mundo sabe que a gente come quando está ansiosa. E a gente já falou que o problema não é comer. Então, conta pra gente. Na verdade, o alimento nunca vai ser um problema, o alimento sempre vai ser a solução. E comer é muito bom e dá prazer, então a gente tem que apreciar esse momento. O problema, gente, é quando a gente utiliza o alimento de forma errada, né? A gente usa muitas vezes o alimento como um refúgio emocional para compensar, como a Paulinha falou, uma falta, alguma coisa ali, algum sentimento, e a gente perde o controle sobre aquilo quando a gente está ansiosa. É essa a questão, né? Quando a gente não tem controle sobre a ingestão alimentar. E daí a gente não tem prazer ao comer, porque a gente come sem sentir prazer. Quando a gente está ansioso, quando a gente está nervoso, eu sempre falo isso para os meus pacientes, faça qualquer outra coisa que não comer. Né? Porque nesse momento o alimento ele não vai ter a função dele, ele não vai te dar prazer, muitas vezes ele vai te dar mais culpa porque você não vai ter controle sobre o que você está comendo, e por isso depois que você comer um pacote de biscoito, mais não sei, mais uma barra de chocolate, você vai se sentir culpada por isso. Então ele perdeu totalmente a funcionalidade dele, né? Então o que a gente deve entender? Não existe, gente, hoje a mídia, né, fala muito da alimentação saudável, do proibido e do permitido, e essa dicotomia, né, essa divisão do saudável e não saudável, do bom e do ruim, isso não existe. A gente tem que entender que todos os alimentos são neutros, tudo vai depender do contexto em que ele está inserido. Então, comer pizza pode ser saudável? Claro que pode. Se você se reuniu com a sua família no sábado à noite, a pizza é um momento, uma reunião familiar. Então, naquele contexto, é saudável comer a pizza. O problema é comer pizza todos os dias. É quando aquilo é rotina, né? Quando aquilo não é a exceção, aquilo é a regra. E o que a gente deve fazer, gente? Quando a gente tem sempre uma restrição, essa categorização de alimentos, do proibido, do permitido, isso gera uma revolta. E tudo que é permitido, tudo que é proibido, vai gerar uma certa vontade maior, vai gerar uma compulsão em relação àquilo, porque a partir do momento que eu não posso comer aquilo, daí eu tenho vontade de comer aquilo. Se você entende que tudo pode ser consumido, que num contexto de uma alimentação saudável, todos os alimentos são bem-vindos, você pode ter a oportunidade de comer um alimento e naquele momento você se percebe, você não está com tanta vontade de comer aquele chocolate naquele momento, você vai deixar para uma oportunidade que você esteja com vontade. Né? Então, é isso que a gente tem que entender, é entender o nosso interior, né? Entender
o momento que você está, se você realmente está com vontade de comer aquilo naquele momento, se aquele alimento realmente vale a pena, é essa a questão, né? E não o comer por obrigatoriedade ou comer porque está no horário de comer. Então, a gente tem que buscar mais a nossa intuição, né? O comer intuitivo, a atenção plena ao momento da refeição. E no consultório, uma coisa que eu observo muito, na primeira consulta de 95% dos meus pacientes, é quando eu pergunto quanto tempo você demora para comer uma refeição? Assim, gente, as pessoas hoje não têm tempo mais para se alimentar. Então, apesar de ser um prazer que a gente tem na vida, né, a gente gostar de comer, as pessoas não reservam mais um tempo para comer. Então, as pessoas comem em 5 minutos, comem no intervalo, às vezes comem assistindo alguma palestra, ou comem assistindo televisão, ou trabalham e comem na frente do computador. Quantas pessoas, a gente ia mais ao restaurante pré-pandemia, né, antes da pandemia, e quantas pessoas estavam conosco enquanto comiam? E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, porque a partir do momento que a ansiedade é uma perda de controle, a gente tem que trabalhar a atenção ao momento presente, né? O comer com atenção plena. Então, uma regrinha que eu acho que é legal que todas vocês lembrem disso quando sentarem à mesa para comer é descansar os talheres, meninas, entre uma garfada e outra. Então, comer com atenção plena, né? Sempre quando a gente coloca o alimento na boca, a gente tem que apreciar, a gente tem que ter prazer em comer. Então, a gente tem que mastigar o alimento, deixar o alimento pastoso na boca antes que a gente consiga degluti-lo. Essa é a função dos dentes, né? A gente tem dentes na boca por esse motivo, porque a gente tem que mastigar, deixar o alimento pastoso antes de engolir. Lude, e deixa eu te fazer uma pergunta, aquela pergunta que clássica, né? Que todo mundo, acho que todo mundo passa por isso aqui, principalmente as mulheres, porque a gente tem a TPM e tal. Por que a gente tem muito mais necessidade do doce do que do salgado? É assim então, com vocês doce... também, meninas? Quando vocês estão ansiosas, vocês comem mais doce ou mais salgado? Coloca aqui no chat, senão eu vou achar que sou só eu, que sou doceira. Oi, a Flávia é do salgado. Oh, mas explica aí, Lude. Mas isso é raro. A maioria é doce mesmo. Eu também sou do salgado, mas é porque eu não ligo para doce. Mas, de forma geral, as pessoas procuram doce. E porque o açúcar, ele é um estimulante, né? E ele é um estimulante do nosso sistema nervoso central, de um neurotransmissor que se chama dopamina. Então, a gente tem um estímulo dopaminérgico que dá a sensação de bem-estar, que é a mesma sensação que uma pessoa usuária de drogas tem quando consome alguma droga, né? Que é aquele prazer imediato. Tá. Ô, gente, vocês que estão falando salgado, eu vou colocar aqui uma observação bem pontual, né? Que se a Mas Ludmilla... salgado de quê, né? Porque é assim, ó, se o salgado que vocês estão falando é, por exemplo, um pão, né, um salgadinho frito, uma batatinha, a gente não pode esquecer que isso também tem uma carga glicêmica alta. De certa forma, esse salgado que você está comendo é açúcar. É um carboidrato refinado. É açúcar, entendeu? A gente acha que é salgado, mas essa farinha aí, esse índice glicêmico alto, ele tem muito amido, é açúcar, né? Então, na verdade, é só o gosto de vocês, viu, que é salgado. As pessoas procuram geralmente alimentos fontes de carboidrato de alto índice glicêmico, né? Carboidratos mais refinados, que são esses carboidratos que vão elevar a glicemia rapidamente e vão ter esse estímulo dopaminérgico, né? Que é essa sensação de bem-estar, que vai dar esse estímulo do prazer imediato. Só que o que a gente deve fazer? Ao contrário do que consumir o carboidrato vai dar aquele estímulo imediato, só que quando a gente consome, gente, qualquer tipo de carboidrato de alto índice glicêmico, então um pão, uma massa, um doce, isso vai elevar a nossa glicemia. E porque ele virou açúcar, e daí quando ele é digerido, ele vira açúcar, a gente tem uma elevação glicêmica, e daí a gente estimula nosso pâncreas a produzir um hormônio que se chama insulina, para absorver esse açúcar na célula. E daí a gente tem uma hipoglicemia. E quando ocorre essa hipoglicemia, após a absorção desse açúcar, a gente tem mais vontade de açúcar.
de pão, de massa, de mais carboidrato. Por quê? Essa insulinemia, essa hipoglicemia de rebote gera um estímulo de um hormônio que se chama grelina, que é o hormônio da fome. Então, a gente vai procurar por mais doce, mais açúcar, né? E, além disso, quando isso é muito recorrente na nossa dieta, quando a gente tem uma dieta muito rica, né, em doces, em carboidratos refinados, de forma isolada, isso favorece a produção de gordura, a adipogênese, que a gente fala, principalmente na região abdominal, que é essa gordura visceral, que é a gordura que eu acho que nenhuma de vocês quer ter, né? Que é aquela gordura acumulada nessa região da barriga. E, além disso, a gente sabe que, fisiologicamente, pensando em saúde, essa gordura é muito prejudicial, né, para o nosso sistema cardiovascular, favorece o desenvolvimento de doenças, a síndrome metabólica, né, doenças como diabetes, hipertensão, as doenças coronárias. Então, a gente deve trabalhar sempre, gente, como estratégia aí para amenizar essa vontade, controlar sempre a carga glicêmica de todas as refeições que a gente fizer. Fala português, claro, né, Nutri? O que é controlar a carga glicêmica? É melhorar, é não elevar muito essa glicemia para que a nossa glicemia se mantenha mais estável. E como que a gente faz isso? Sempre enriquecendo a nossa alimentação com comida de verdade. Então, com alimentos ricos em fibras, né? Então, cereais integrais, as leguminosas, que seriam feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, que além deles serem ricos, que a gente vai falar mais para frente, em micronutrientes importantes aí para a produção de serotonina, que eles são muito ricos em triptofano, eles são ricos em fibras também, além dos vegetais, né? Então, verduras, legumes, as frutas, quando consumidas não na forma de suco, mas de forma mais íntegra, né? Então, a fruta com casca, com bagaço, que ela vai agregar bastante fibra. A gente priorizar, associar sempre na refeição, ou uma gordura de boa qualidade, que seriam as castanhas, ou qualquer tipo de oleaginosa, que também elas são fontes de micronutrientes, como selênio, magnésio, que a gente vai falar, que são importantes para controlar os sintomas de ansiedade, mas eles são fontes de gordura insaturada, que são gorduras, aquelas gorduras tidas como boas, né, que a mídia trata como gorduras boas, que tem um perfil favorável para o nosso sistema cardiovascular. Elas são anti-inflamatórias. Quer ver uma regrinha legal, né, Lud? Eu acho que para ficar bem fácil aí para vocês. Então, por exemplo, eu vou contar uma historinha ayurvédica, tá bom? Então, é assim, ó. Deus não fez um alimento rico em muita gordura e muito carboidrato juntos. Deus não fez isso com a gente. Ele não sacaneou a gente assim. Certo? Então é assim, ó, se você pegar a batata frita, ela tem muita gordura e muito carboidrato. Não é de Deus, Deus não fez, não nasceu assim a batata frita. Alguém foi lá e colocou a mão. Entende? Então, sorvete. Essa daí é uma fonte de gordura não boa, porque ela foi frita com óleo de má qualidade, né? Sorvete é um alimento que tem junto muito açúcar e muita gordura. Então, tem as duas coisas muito. Então, quando você precisar priorizar ou um outro, vejam só, alguém consegue comer uma bacia de açúcar de colher? Não. Do mesmo jeito que você conhece alguém que come manteiga de colher? Também não. Porque açúcar e gordura separados não são palatáveis. E é muito difícil a gente perder o controle desses alimentos quando eles estão puros. Mas quando a gente mistura... Eu conheço uma gente aí que se aqueceu o açúcar com a manteiga, vira quase com leite condensado, e aí a pessoa come em excesso. Então, a gente precisa tomar cuidado com o excesso desses dois alimentos juntos, e é geralmente aquilo que a gente vai buscar quando a gente está ansiosa. Então, uma dica legal é buscar uma fonte única. Por exemplo, aí eu estou ansiosa, então eu vou buscar a gordura da castanha. Ou eu vou buscar um chocolate mais amargo que tenha a castanha junto. Ninguém está falando que não pode. Ou eu vou tentar comer uma bacia de uvinhas congeladas, que tem só a frutose da uva, mas ela não tem o açúcar e o excesso de gordura junto. Não é um sorvete de massa de uva gorduroso. Ele é a uva congelada.
eu acho que se a gente usa, se vocês começarem a usar essa regrinha, então, tipo assim, ou eu vou lá e vou comer, ninguém come um queijo inteiro, por mais que você goste de queijo, eu gosto de queijo, hein? Eu gosto de queijo, mas se Eu você adoro come, também, mas você come 1, 2, 3 pedaços, você come ele de petisco, mas se você não tiver mais nada para acompanhar, você nunca vai comer uma peça de queijo inteira. Se você conseguir, perdeu o você controle com tem. queijo. Se você come uma peça de queijo inteira, provavelmente você tem um problema de compulsão alimentar. Quando você não come mais nada, ouçam isso, tá bom? Não toma suco, não toma cerveja. Quando você senta na compulsão e come uma peça inteira de queijo, é um problema terapêutico, porque você não está sentindo gosto. Agora, quando a gente come, quando a gente precisa da comida como um conforto, você não come açúcar e gordura separados. Você não consegue exagerar. Então, aí, essa é uma tática para você comer alimentos que te dão mais controle. Olha lá, sou E, na compulsiva. verdade, Paulinha, eu sempre falo para os meus pacientes que quando a gente está muito ansioso, a gente procura alimentos que precisem mastigar, não coisas muito que não exigem mastigação, porque nesse momento a gente quer roer, né? Que precisa mastigar, porque isso também vai estimular a nossa saciedade. Então, é importante a gente procurar alimentos que, né, o coquinho seco, por exemplo. Nossa, eu ia falar, coco, é gente, ótimo, você mastiga para para você, sempre. porque Ele não nunca acaba, acaba. né? Cana de açúcar, né? Pega um pedaço de cana e mastiga. Nunca acaba, nunca vai acabar. Nunca acaba. Maçã, né? Que é alimento que você Pipoca, precisa, além de castanhas. E a gente preparou um material também, um e-book com algumas receitinhas que são bem estratégicas nesse sentido. E além disso, elas contêm esses alimentos estratégicos para o controle, para amenizar os sintomas de ansiedade, mas que é essa questão do roer, do comer, do mastigar. E a gente sabe, gente, que a mastigação está muito relacionada à nossa sociedade, né? Quando a gente mastiga, a gente libera 2 hormônios lá no nosso intestino que sinalizam lá para o seu sistema nervoso central. Então, para o seu cérebro, se você comer, você está satisfeito. São as incretinas. Essa sinalização demora em média 25 minutos. Então, quando a gente come muito rápido, a gente não tem estímulo de saciedade. Por isso, a importância do comer lentamente, comer sabe uma devagar, dica para você legal? comer. Sabe uma dica legal também? Você vai ver que eu coloquei aí embaixo compulsão ou insatisfação. Isso eu consigo muito mostrar, né, para as meninas que fazem a análise comportamental comigo. Mas, por exemplo, quando você come doce, aí depois do doce você vai e come um salgado. Aí você come o salgado, dá vontade de comer mais um pedaço do doce. E aí o doce, sabe aquela pessoa que ela tipo assim, ó, ela tá ansiosa, ela quer comer. Aí o iFood manda uma mensagem para ela: tá triste, meu bem? Pede uma comidinha, porque o iFood faz isso, viu? Eu acho que E vocês sempre num horário estratégico, é o horário da fome, que ele não, gente, o iFood chega no absurdo de mandar assim, ó, você tá triste hoje? Tá se sentindo sozinha? Vem aqui pedir uma comidinha, isso é uma sacanagem. Aí, apaguem isso, viu, gente? Isso ó, não é de Deus, não é. Aí, assim, ó, por exemplo, você que é a pessoa que, eu tô ansiosa por comida, o que você faz? Você vai lá e pede um lanche. Aí você comeu o lanche, mas você continua com vontade de comer, não é fome. Porque quem come lanche não tem fome. Eu tô com vontade de comer. Aí eu vou lá na geladeira e tem um pedaço de chocolate, eu como, mas aí eu como a barra de chocolate inteira. Aí eu acabei de comer a barra de chocolate, eu senti vontade de salgado de novo. Aí eu estouro pipoca. Aí eu estourei pipoca, eu já comi mesmo o lanche, chocolate e a pipoca, eu vou comer. Isso é insatisfação. Não é compulsão. Vai gerar mais compulsão alimentar depois que você tiver consciência do que você comeu, né? Porque daí você vai se culpar. Exatamente. Isso é insatisfação. Então, quando você se perceber comendo muito de várias coisas e nada matou o seu desejo de comer, isso não é fome. Isso aconteceu alguma coisa nos seus últimos dias que você não teve a oportunidade de dar a sua opinião, de falar sobre aquilo, de resolver a situação. Isso é comida por insatisfação. É uma fome emocional, né, Geralmente, isso é uma característica da ansiedade da mulher que quer ser perfeita em tudo. Quando a gente quer ser muito perfeita em tudo, a gente é insatisfeita com tudo que a gente faz.
E essa insatisfação a gente joga na comida não porque tá triste, não vou comer porque eu tô me sentindo sozinha, tô sentindo falta. Não, eu como porque eu me cobro tanto que eu sou insatisfeita e nada do que eu peço para comer me satisfaz totalmente. Ah, TPM nos torna eternas satisfeitas. É isso E a gente tem mesmo. que parar de tentar, né, Paulinha, essa cobrança do comer perfeito, que isso não existe, né? A gente tem que buscar sempre o progresso e não a perfeição. Outra relação da comida com a ansiedade é assim, ó, por exemplo, e eu vou falar isso porque eu sei que muitas de vocês me mandam isso, né? Eu preciso começar a cuidar da minha alimentação. Eu estou incomodada, irritada e eu sei que eu tô assim por causa da comida. Eu tô falando de comida porque é o que a gente tem mais próximo aqui da Lud, mas de repente, por exemplo, você está fumando demais e você sabe que você está descontando essa ansiedade no cigarro, tá bom? Então, eu vou falar das duas coisas, a comida e o cigarro, porque eu acho que são comuns, certo? Você sabe que você precisa parar. Mas aí, olha lá, ó, quero demais parar. Penso demais sobre parar. É difícil, eu não vou conseguir, eu preciso parar de fazer muita coisa para melhorar, e aí só o fato de você ter que começar a parar de fazer algo que lhe dá prazer, gera em você a ansiedade de não conseguir sair do lugar. Então, eu quero demais cuidar da minha alimentação, eu me cobro isso demais, só que eu penso que para começar a fazer isso, vai ser muito difícil. Sabe aquelas palavras negativas? Vai ser muito difícil, está muito longe, eu não vou conseguir, eu tenho muitos quilos a perder, eu preciso parar de fazer o que eu gosto. E aí, o que você faz? Não faz. Porque também é uma característica comportamental, né? A gente fica sabendo disso na análise de perfil. Eu consigo identificar do tipo assim, ó, tudo me parece muito difícil e complicado. Tudo tira de mim, às vezes, a única coisa que eu gosto de fazer. Então, se não for para fazer 100%, eu prefiro não fazer. E aí, a gente não sai do lugar. Porque em vez da gente É o buscar a parar... perfeição e não o Exatamente. progresso. Porque em vez de parar de comer, eu podia simplesmente começar no dia seguinte, começar o meu dia tomando um copo de água, fazendo um shot saudável e não parando de comer. Não é nem para pensar na comida. Esse tipo de perfil, ele não pode nem pensar em parar de comer. Mas ele se cobra tanto que só de pensar nisso você fica mais ansiosa. E aí, qual é a característica dessa ansiosa? Eu não faço, porque fazer é muito difícil. Se você se encaixa nesse perfil do eu quero tanto que eu não consigo, você é a clássica pessoa que precisa muito de um acompanhamento, de uma pessoa que ajude você no passo a passo para que você não arranque tudo de uma vez. Essa relação não para você. Tem gente, que gosta do hard, né? Tem gente que se não começa tudo fazendo jejum, para a pessoa parece que pronto, tirei, né? Desativei o som. Aí. Tem gente que precisa de uma estratégia muito... Tem gente que precisa do desafio para começar. Tem gente que não, que o desafio lhe parece muito incômodo. E aí, só de pensar em fazer de desafio, eu já penso que eu não vou conseguir. E aí eu fico muito ansiosa, e aí eu não faço. Você é uma pessoa que precisa de um passo a passo bem feito, certo? Então, eu acho importante falar isso aqui, porque também é uma forma de trabalhar a ansiedade. E aí, gente, eu vou falar sobre a última forma de ser ansiosa, que comete a todas nós mulheres. Tentar ser forte o tempo todo vai deixar vocês esgotadas emocionalmente. E comer é uma forma de equilibrar o cansaço físico e mental. E eu vou falar isso para vocês porque eu, Paula, estou fazendo um tratamento para o meu compulsivo emocional, que é o meu perfil, e o meu perfil é exatamente esse. Quando eu fico muito cansada, ou de treinar, ou de estudar, ou porque eu tive muitas atividades num dia, a comida é o meu descanso. O meu corpo precisa de energia, porque a gente gasta energia ficando tensa o tempo inteiro. A gente gasta energia com a casa, com o marido, com o emocional, preocupada com os pais. A gente gasta energia, isso suga a nossa energia. E aí o seu corpo, muito inteligente que é, ele não sabe que essa energia que você está precisando, às vezes é mental. Então ele fala assim, tá precisando de energia? Toma doce ou comidas muito gordurosas, porque elas são cheias de energia.
Só que a gente esquece que comida dá energia, mas você não está precisando de energia, minha amiga. Você não tá, porque se a comida vai te dar mais energia, o que você vai fazer com ela? Vai ficar mais preocupada, mais culpada, mais cansada. Você vai pegar toda essa energia e vai ficar ruim, vai estocar, vai implodir. Na verdade, você vai implodir, você vai ficar tuchando energia para dentro de você e não vai saber o que fazer com ela. Mais ansiedade. Cansaço precisa de descanso. Descanso é banho, chá quentinho, pé para cima, abraçar o maridinho, pegar o seu gato, ficar em silêncio, se tranca no banheiro. Você que é mãe, se tranca no banheiro, 2 minutos, ninguém vai morrer. Se tranca no banheiro e depois você sai. Cansaço só cessa com descanso. Descanso. Enquanto a gente ficar tentando suprir o cansaço com comida, a gente vai continuar ganhando peso. E aí, o pior, você vai ficar cheia de energia e você vai gastar, e o que você vai fazer? Vai explodir de irritabilidade, TPMs infinitas, né? Porque quando a gente está comendo compulsivamente, ganhando peso, isso muda todo o nosso sistema hormonal. E aí as nossas TPMs, elas ficam cada vez piores, a gente fica cada vez menos disposta, ela dura mais tempo, a gente menstrua com uma irregularidade. Isso não é disfunção hormonal, isso é você cheia de uma energia que você não precisa, e aí o seu corpo não sabe o que fazer com aquilo, ele para de funcionar. Faz sentido para vocês? Sim? Tô falando sozinha? Doeu essa? De vez em quando eu faço isso, né? Desculpa. De vez em quando eu faço isso, foi mal. O que é que a gente precisa fazer então, Paulinha? Socorro, eu me vi em todos os quadros. Primeiro, você precisa saber qual é a sua ansiedade. Quando a gente faz algo para controlar a ansiedade, isso não quer dizer que a gente vai parar de ser ansiosa. Ansiedade, lembra? É uma expectativa, a vida acontece, a gente vai ficar ansiosa todos os dias com alguma coisa. Isso não vai passar. A gente não muda a ansiedade, a gente muda a forma que a gente vai lidar com ela. E para saber a forma com a qual a gente vai lidar com a ansiedade, a gente precisa saber qual é a ansiedade. Da falta, do excesso, do cansaço, do medo, da preocupação? Qual é? O que está te deixando ansiosa? É o trabalho, mas é o excesso de trabalho? É não fazer o que você deveria ter feito? É o medo de alguma coisa que está no trabalho? Você precisa saber qual é a ansiedade. Depois, a gente vai passar para as ferramentas. Escrever. Hoje, eu comi um pote de sorvete de 2 litros sozinha. O que eu senti? Eu estava com ansiedade X. O que eu fui buscar? Eu já percebi que toda vez que eu brigo com meu marido e não consigo falar para ele tudo o que eu quero, eu vou lá e ataco o pote de sorvete. Eu já sei que isso acontece. Ferramentas. Se você começar a anotar, essa é uma ferramenta que eu uso no meu coaching, tá bom? Na minha mentoria de emagrecimento. Eu ensino as minhas alunas a anotar quando ela ficou ansiosa, o que ela fez com aquela ansiedade, se ela comeu em excesso, se ela brigou com alguém, se ela chorou, o que aquela ansiedade fez, né? O que você recorreu e o que foi durante toda aquela semana que passou que fez você se sentir assim. Porque quando acontece de novo, a gente tem por escrito, a nossa memória guarda, a gente fala, Aí essa última bolinha, agora eu já sei. E como eu já sei que quando eu brigo com meu marido, eu como um pote de sorvete inteiro, dessa vez eu vou comer só metade dele. E uma coisa importante, Paulinha, que dá para eu trabalho bastante em consultório, uma estratégia, quando você está ansiosa, eu sempre tenho uma lista de distrações para ela. Faça qualquer coisa que não procurar o alimento. Então, vai arrumar o guarda-roupa,
vai limpar a casa, vai fazer uma coisa que Ô, você gosta, gente, ouvir tem uma uma coisa que dá música, certo. ler um... Você põe o travesseiro assim, ó, na cara e grita. É uma sensação maravilhosa. Dançar, faça o que você goste, mas não procure o alimento. Depois de 10 minutos, se você quiser comer ainda, daí você procura o alimento, mas espere 10 minutos, que é o tempo que seu cérebro precisa para tomar consciência. É isso mesmo. Isso está até aqui, ó lá, ó. Ferramentas, algumas, né? Respirar fundo por 10 segundos, se trancar no banheiro mesmo, tá bom? Sempre dá certo, porque nem sempre você tá na sua casa, gente, às vezes você tá no trabalho. Então vai para o banheiro, finge que você quer fazer xixi, sempre dá certo. Se movimentar, quando você tiver um ataque de ansiedade, antes de você abrir o pote de sorvete, pula sem cordas, Passa faz sem polichinelo. agachamento. Isso. Nossa, mas Isso vai ser... estimula a Você pode até comer o endorfina, sorvete estimula... depois, mas você vai comer mais feliz. Toma um copo E de água gastando um bem pouquinho mais de cheio. energia antes de comer, né, Paulinha? Escova o dente, escova o dente. Escovar o dente, sabia que é uma forma de controlar a ansiedade? Porque a menta ajuda. Então, quando você quer comer compulsivamente, antes de você comer, escova o dente. Depois vocês me contam. Se vocês E dá comem a sensação mesmo. de finalização também, quando a gente escova os dentes. Então, Isso. terminou de comer, escove os dentes, porque isso dá Ou uma sensação de finalização. E outra ideia que eu gosto de dar é vomitar as palavras no papel, porque às vezes a gente está com tanta coisa na cabeça que o que está faltando para a gente é simplesmente tirar as nossas coisas da cabeça. E uma forma legal de tirar as coisas da cabeça é escrever ela bem rápido no papel. Fechar os olhos sempre dá certo. Passar um tempo prestando atenção na respiração também dá certo. Eu queria que agora, né, para vocês darem aí até uma acordadinha, eu queria que vocês fizessem um exercício comigo, mas vocês têm que fazer, tá bom? Eu vou até interromper meu compartilhamento, que eu quero ver aí todo mundo na tela. Façam comigo. Eu quero que vocês coloquem a mão aqui, ó, em cima do peito. Pode pôr a mão em cima do peito. E a gente vai ter que respirar muito devagar. Então, você vai contar até 5, puxando o ar. Até 4, segurando o ar. E até 6, soltando o ar. Faz comigo, ó. Conta até 5 e puxa o ar, segura. Conta até 4, segurando o ar. Conta até 6, soltando o ar. Faz de novo. Conta até 5. Solta. Vocês ficaram mais calmas? Vocês estão falando até mais baixo? Continua com a mão no peito. Continua com a mão no peito, não acabou não. Agora eu quero que vocês respirem só pela boca. O mais rápido que vocês puderem durante 30 segundos, eu vou contar. É assim, ó, vou mostrar. Tá bom? Quando eu falar já, ó. 1, 2, 3, já! Para. Foram 15. Olha como o seu coração acelerou, sente. Percebe como a gente não tá ansiosa, mas a gente fica ansiosa. Olha como dá um negócio ruim na cabeça. Olha como o peito acelera. Quando você está ansiosa, é desse jeito que o seu corpo reage, mas você não está prestando atenção. Porque às vezes você está gritando com alguém, às vezes você está numa situação, né, puta da vida, muito brava, ou então comendo alguma coisa muito rápida. Só que você não põe a mão no peito para perceber isso. É exatamente assim. Que uma pessoa que faça isso aqui, ó, durante mais de 1 minuto, talvez ela tenha um surto. Sabe? Por isso que é um exercício perigoso, né? A gente faz controlado. Isso aqui gera em você, ele ativa todos os mecanismos de defesa do seu organismo, porque essa respiração diz para você que está acontecendo algo errado. Você fica todo em alerta. A nossa pressão cai. O nosso coração acelera muito. Essa é a sensação da pessoa que sente ansiedade e leva ela para o síndrome do pânico, porque ela não consegue parar e fazer aquele exercício da respiração devagar. É por isso que a respiração, ela sempre funciona no controle da ansiedade, porque ela controla essa sensação que você às vezes não está percebendo, mas está acontecendo com você. E movimento, né, gente? Eu não preciso nem falar que quando a gente movimenta,
a gente joga a energia no movimento. É a tal da força do ódio. A válvula de escape. Exatamente. Eu vou treinar na força do ódio, porque eu não quero. Toda vez que estiver muito brava, muito raiva com alguém, em vez de comer, que não vai fazer nada para a pessoa, treina, que você vai ficar mais bonita. Além de tudo, você vai deixar a pessoa com mais raiva ainda de você, porque você vai estar lá bonitona. Agora, por que a gente se destrói e não destrói o outro? Já pararam para pensar nisso? A gente se destrói. Se eu fosse vocês, eu tirava uma foto dessa tela. São algumas dicas para você controlar a ansiedade. A gente não precisa nem falar sobre elas, né? Porque elas são muito claras, totalmente gratuitas e você pode fazer isso a qualquer momento. Basta Uma coisa que eu acho legal a gente falar do sono, né? Da importância dele, até pela questão da produção. Eu nem falei muito do sono, viu, Lud? Sabe por quê? Porque eu acho que assim, ó, a gente leva mais 1 hora para falar só de sono, né? Só de sono, ele é um assunto tão importante que eu acho que pode ser uma próxima aula. Por isso que eu não falei muito aqui. E aí... E até a produção dos neurotransmissores, né? Da dopamina, da serotonina é produzido no período da noite. Que são esses hormônios que dão a sensação de bem-estar. E tem aquela coisa, né? Às vezes a gente está ansiosa e não consegue dormir. E aí isso vira um ciclo, né? É um ciclo. Então, mas como é que a gente faz para melhorar o ciclo do sono mesmo estando ansiosa? Primeiro, praticando tudo isso que a gente falou aqui, sabe? Todas essas ferramentas. Identifica qual é a sua ansiedade, anota o que você costuma fazer que você entende que faz mal para você e tenta transformar essa ação que te faz mal ou diminuir a quantidade dela ou partir para alguma dessas outras dicas que a gente usou. Pode ser o exercício da respiração, pode ser qualquer outro item dessa tela aqui, ó, que eu tenho certeza que vocês vão se sentir bem melhores com isso, tá bom? Alimentos e suplementos, antes de tudo eu queria dizer que se você está nessa aula, está naquele grupo do WhatsApp, não saia dele, porque eu e a Lud vamos presentear vocês com o material que ela fez, com receitas que contêm alimentos que ajudam no controle da ansiedade. Então, são receitinhas que vão ajudar vocês. Vocês podem comer aquelas receitas que, além de tudo, vocês estão trazendo nutrientes que ajudam no controle da ansiedade. Eu nem vou falar muito das receitas aqui, do que comer, porque vocês vão receber no e-book, tá bom? A Lud e no material tentou, e a gente fez um e-book também com um material explicando muito a questão dos nutrientes e qual o benefício delas e quais as fontes alimentares deles. Então, tá bem completinho o material. Tá bem completinho. Lud, mas eu queria que você dissesse para as meninas assim, ó, por exemplo, eu me identifiquei, né? Então, tipo assim, eu sou essa pessoa que a Paulinha falou, super ansiosa. Existe algum segredo das nutris, tipo assim, algum suplemento que seja liberado, lógico, né, que não precise de receita e que eu possa fazer uso, tipo, a partir de amanhã, que vai me ajudar no controle da ansiedade? Vamos para o segredo. Olha, um suplemento que eu gosto bastante, pensando até em melhora da qualidade do sono, que vai estar relacionada ao controle da ansiedade, porque, como eu falei, a serotonina, que é o hormônio de bem-estar, é produzida no período da noite, assim como a dopamina. O magnésio é um suplemento que eu utilizo muito, até porque a gente sabe que a gente tem magnésio em algumas fontes alimentares, como as sementes, né? Semente de abóbora, semente de girassol, abacate tem magnésio, o ovo vai ter um pouco de magnésio, mas o solo brasileiro em si é muito pobre em magnésio. Então, as fontes alimentares acabam sendo restritas e elas não têm a quantidade adequada. Né? Mesmo a gente tendo uma dieta diversificada, então 85% saiu um estudo recente que 85% da população brasileira tem deficiência de magnésio. E o magnésio é um nutriente muito importante na questão do relaxamento muscular, a diminuição de tensão, ele está envolvido em vias anti-inflamatórias e ele vai auxiliar também na melhora da qualidade do sono, por trabalhar essa questão do relaxamento. Então você que está aí, né, ansiosa e fica se enchendo de café, fica a dica para você, troca. Sabe aquela pessoa que é ansiosa e ela acha que ela tem que emagrecer? Aí, olha que burrada. Aí ela vai na loja de suplemento e compra um termogênico, que vai deixar ela mais ansiosa ainda. Então, em vez de você gastar dinheiro com essa bobagem, escuta a Lud e começa a tomar magnésio.
Qualquer pessoa pode tomar magnésio, Lude? É qualquer magnésio? Explica para as meninas. Então, o magnésio, para melhora, para essa questão de melhora, diminuir essa questão da tensão, né, para o relaxamento, eu gosto de 2 tipos, o magnésio bisglicinato, que é um tipo de magnésio quelato, ou o magnésio associado ao inositol, né, que é o magnésio bisglicinato associado ao inositol. O inositol tem uma função de melhorar a sensibilidade à ação da insulina, melhora do controle glicêmico, o que também vai auxiliar nessa questão a manter a glicemia mais controladinha, como a gente falou, né, a evitar essa compensação na alimentação, melhora a sensibilidade à insulina, melhora a questão hormonal, porque a gente sabe que essa descompensação glicêmica, como a Paulinha falou, está muito relacionada a uma desordem metabólica e da produção hormonal. E a gente tem que utilizar de chás, né, gente, de coisas naturais também, que a gente pode, estratégias para acalmar o nosso corpo. Então, os chás como camomila, o erva doce, erva cidreira, passiflora, mulungu, são todos os chás fontes de L-teanina, que tem um efeito calmante, que estimula um neurotransmissor que se chama GABA, né, que dá essa sensação de calma, de leveza. Por isso a gente utiliza geralmente como estratégia antes de dormir, né? Idoso tem muito esse costume do chá, mas a população de forma geral tinha que inserir o chá como rotina, né? Os orientais também ao invés de café, eles consomem muito chá, né? É uma e o chá dica tem legal, muitos né? benefícios. E natural, e simples, é fácil da gente preparar. Posso dar uma dica legal que eu uso com as minhas clientes também? Não tentem começar algo, principalmente se vocês estão querendo ir para o emagrecimento, tirando comida de vocês. Tipo, esquece, não diz para você que você precisa parar de comer a pizza, parar de comer chocolate, parar de comer a comida. Não. Inclua coisas boas. Exatamente. Começa incluindo um chá. Sim. Começa incluindo um suplemento de magnésio. Espera aquilo começar a te ajudar, tanto mentalmente quanto fisiologicamente. E aí, começar a consumir menos dos alimentos que a gente sabe que faz mal é um segundo momento. Então, a gente nunca começa pela restrição. A gente sempre começa pela inclusão. E aí, como eu vou comer mais do que me faz bem, eu não preciso me forçar a comer menos do que me faz mal, porque isso é um processo natural. Eu vou começar a comer menos do que me faz mal naturalmente, sem ficar ansiosa com isso. Meninas, alguns alimentos Lud, a Gabi pediu para importantes. você escrever o nome do magnésio aqui no chat, tá bom? Para ela, se você puder. Posso mandar no grupo depois, que eu não sei escrever nesse... É no bate-papo? É no bate-papo. Eu uso o Zoom para atender, mas eu só falo no Zoom. Eu falei para a Paulinha, dá os slides que você compartilha, que eu não sei fazer isso. Eu não sou da tecnologia. Mas eu mando. Vocês não querem que eu mande no grupo fechado? Eu Pode mando ser. Pode ser. Bom? Tá. E uma coisa importante da gente incluir também, gente, são alimentos fontes do triptofano, que é esse precursor do hormônio da serotonina, que dá essa sensação de bem-estar. Né? Então, aveia, banana, abacate, cacau, são todos alimentos. Um mingauzinho com aveia, com banana, dá para pôr uma canelinha que vai auxiliar também no controle glicêmico. E todos esses alimentos são fontes do triptofano, que é precursor da serotonina, ou seja, ele é importante para a formação da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que vai dar a sensação. Por isso que quando a gente come chocolate, a gente tem sensação de bem-estar. Só que o que a gente pode fazer? Aumentar o percentual de cacau do chocolate, que é o cacau que tem o benefício, e não o açúcar. Então, um chocolate com maior percentual de cacau, ele vai ter uma menor quantidade de açúcar e um maior percentual de E a gente come menos, né? Lembra que eu falei da relação gordura e açúcar? Se a gente come um chocolate mais amargo, quer dizer que ele tem menos açúcar. Então, a gente não consegue... Dificilmente você vai comprar um chocolate 80% e vai comer a barra inteira. Para quem é muito sensível, né? Para quem come bastante doce, comprar um chocolate 60% já vai causar essa mesma estratégia. Você não vai conseguir comer muito desse chocolate, certo? Você pode até combinar esse chocolate com chá. Sim, e uma coisa para reduzir a ansiedade também, Paulinha, a gente estimular
sabores, até para quem tem muita essa preferência ao doce, ao carboidrato, a gente ter estímulos sensoriais ao sabor azedo e amargo. Então, aumentando o percentual de cacau do chocolate, a gente vai ter um estímulo amargo ao paladar, tomar o café sem açúcar, espremer um limão na água. Todas essas são estratégias para minimizar a vontade de comer doce, porque a gente estimula nossas papilas gustativas com sabores contrários ao doce, que é o azedo e o amargo. E o nosso paladar é adaptável, né? Muita gente, eu trabalho sempre isso com o paciente, a gente adapta o paladar. Só que a gente tem que ir aos pouquinhos, né? Então, se hoje eu falar, eu só tomo café com açúcar, reduz a quantidade de açúcar que você põe no café, vai reduzindo gradativamente. Toma um gole de café, come um pedacinho de chocolate. Toma um gole de café sem açúcar e come um pedacinho de chocolate. Exato, eu comecei assim, dá super certo. Comer um cookie junto com o café, alguma coisa, né, para quebrar. Gente, eu não queria me estender demais, né? Na verdade, eu e a Lud, a gente conversou antes da palestra, né? E a gente descobriu que a gente podia ficar aqui 5 horas falando desse assunto que a gente ama. Mas aí é assim, vou falar agora principalmente para as meninas que são novas aqui, né? Que foram convidadas por alguma pupila ou de repente entraram por um convite do meu Instagram, né? Todo mês, eu proporciono para as assinantes do clube. O Clube 5 Fit, ele não é um clube de treino, ele é um clube de saúde para mulheres. Porque as mulheres, assim como eu falei de ansiedade especificamente para a mulher, as mulheres elas têm algumas particularidades no treino, na dieta, nas vontades, no comportamento. Por isso, eu e a Lud hoje, a gente trabalha muito só com público, eu só com público feminino e a Lud caminha no mesmo sentido. O Clube 5 Fit, ele é um clube de saúde para mulheres, que vem para trazer conhecimento para que a gente melhore a qualidade de vida. Todo mês a gente traz um assunto diferente a ser abordado, né? No mês de maio a gente falou sobre LPF, que era aquela prática de fortalecimento dos músculos profundos do abdômen. Dessa vez a gente trouxe o assunto da ansiedade. E no mês de julho a gente vai ter um desafio de saúde que vai do dia 10 de julho até o final do mês. Nesse desafio, eu vou liderar vocês colocando uma tarefa por dia que melhore a proposta de saúde. Então, não é tarefa de comida, não é tarefa de treino, é tarefa de tudo. É tarefa de anotar os sentimentos, é tarefa de hábitos, é tarefa de fazer um chá, é tarefa de fazer uma oração, são 20 tarefas, a gente vai fazer as tarefinhas o mês de julho inteiro. Lógico que a gente vai ter um encontro assim também teórico, e essas tarefas elas serão passadas no grupo das assinantes lá do WhatsApp, elas têm um grupo exclusivo dela. Junto com tudo isso, a gente tem os treinos de todo dia no Instagram, que são aí um extra, porque afinal de contas, né, eu vim da atividade física, então não podia deixar ela de lado. São o absurdo, gente, de R$29,90 para participar do clube, o que eu acho que é assim, ó, R$29,90 hoje em dia não custa a barra de chocolate que a gente come, se entope e depois fica culpada porque não sabe nada disso que eu e a Lud contamos aqui. Dentro lá do clube, né, dentro do Clube 5 Fit, vocês têm o acesso a essas aulas aqui. Por exemplo, essa aula aqui, ela vai ficar gravada na plataforma das assinantes e elas podem assistir quantas vezes elas quiserem, anotarem, tirar dúvida, o material da Lud fica lá salvo. Então, é como se fosse uma grande biblioteca de conteúdo de saúde para mulheres. E aí, todo mês tem sempre um negócio diferente, tá bom? Então, eu acho que é assim, ó, eu queria conseguir dar o atendimento que eu dou para as minhas alunas de mentoria de emagrecimento, eu queria poder fazer isso por muitas mulheres. Mas eu sei que, às vezes, não é financeiramente viável para muitas mulheres. E foi por isso que eu abri o clube de assinatura. Porque por um valor pequenininho, é um fast food na semana, você tem 30 dias de acesso a um conteúdo que vai fazer muita diferença no seu dia a dia. Pode ser que você não faça tudo, pode ser que você não treine todos os dias, mas
tudo que você tem ali à sua disposição, você vai digerindo aos poucos, sem contar, né, gente, que eu tô ali, ó, no grupo 24 horas por dia dando assistência, as meninas têm acesso ao meu WhatsApp e eu costumo, né, responder com a maior velocidade possível e dar atendimento para todo mundo. Então, é uma sugestão, né, eu queria que vocês conhecessem um pouco do grupo, caso vocês se interessem, né, caso vocês se interessem em participar, eu vou deixar o link também disponível lá no grupo para vocês fazerem a inscrição, e vou deixar aberto para vocês entrarem em contato comigo e tirarem dúvidas. Eu acho que só se a gente pudesse comprar essa palestra da Lud com material para ter acesso, para a gente começar a usar, já tinha valido os R$ 29,90. E você ainda vai ter todo o desafio do mês de julho. Então, fica aí o convite para vocês. Eu acho que vale super a pena. É tá isso bom? Mesmo, Gabi, é R$ 29,90 por mês. R$ 29,90 por mês. É de graça. É praticamente isso, né? É para ser acessível mesmo, porque para todo mundo. Eu tenho como missão poder levar, assim, ó, esse tipo de conhecimento para muitas pessoas, né? Tornar possível. Para quem é minha paciente que está aqui, gente, pode assinar, porque vale super a pena. Eu, inclusive, sou aluna da Paulinha. E dentro do clube, né? Estando dentro do clube, vocês acabam tendo desconto em tudo. Então, por exemplo, a Lud, para quem é do clube de assinantes, a consulta com ela é diferente. Para quem quer fazer uma análise de perfil comigo e está dentro do clube, o preço é diferente. Então, ali é uma comunidade mesmo. A gente está ali para se ajudar. E, para mim, assinar o R$ 29,90 mostra que você quer, entendeu? Eu falo que é só por isso, né? Porque às vezes as coisas são muito de graça, muito acessíveis e a gente não dá valor. Então, se tem assinatura, você está deixando ali o seu querer. Então, eu acho que isso também é importante. Fora isso, né? Se você me seguir ou a Lud aí nas redes sociais, tá aqui o nosso arroba, né? @LudmilaToledo, @PaulinhaLanzilota. Só nos nossos Instagrams vocês vão ter também um montão de conteúdo. Então, se vocês quiserem seguir a gente, todo o conteúdo que está lá é gratuito e já faz uma grande diferença na vida de todo mundo. No mais, né, Lud? Fala aí. É isso, né? É isso aí, meninas. Fiquei muito feliz com a participação de vocês. E que venham mais encontros, mais compartilhamento aí, porque eu falo que o conhecimento ele só é válido quando compartilhado, né? Então, esperamos poder ajudar vocês, não só agora, mas que, né, a gente consiga dar continuidade aí. E estamos, o que vocês precisarem de mim também, eu sou super acessível, podem me mandar mensagem no meu Instagram, eu fico super à disposição, vai ser um super prazer poder ajudá-las e dar saúde, qualidade de vida, que essa é a minha missão aí profissional. Muito legal. Muito obrigada. A Flavinha e a Fer mandaram aqui, Gabi também. Obrigada a vocês por estarem presentes. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto? Vocês deixam a gente tirar uma foto? Arruma o cabelo. Só que todo mundo abre a câmera, abre a câmera aí para tirar uma foto. Eu prometo todo mundo que eu vai passo sair filtro. Não tem problema, não precisa nem estar com o cabelo arrumado. É verdade. Mas eu coloco filtro também, tá, gente? Eu juro. Ó, aí, ó, gente. Óculos, ó. Aí, abre a câmera aí, para você depois, para vocês marcarem. Eu vou colocar foto no grupo e aí vocês conseguem compartilhar do Instagram de vocês e marcarem a gente, tá bom? Então, ó, vou colocar, hein? Sorriam aí, sorriam, fiquem bem bonitas. Tá bom. Aí, ó. Aí, bati. Daqui a pouquinho eu vou colocar a foto lá no grupo. Um super parabéns para vocês. Super obrigada pela presença. Muito obrigada mesmo. Antes de vocês pegarem o material, tá? Eu já coloquei lá. Tá o e-book de como não descontar a ansiedade na comida. Tá o e-book de receitas que a Lud preparou para vocês. E também tem o link lá do Clube de Assinantes do 5Fit, tá bom? Tá tudo lá disponível para vocês. Obrigadíssima pelo tempo. Super beijo, menina. Muito legal. Obrigada pela participação. Obrigada a você, Aninha Rê. Muito obrigada por estar aqui, Lilian, Gabs. Muito bom, viu, gente? Obrigadinha, viu?